Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, nas régias mansões. Nas régias mansões eu almejo ir morar, ali reina o Salvador, e vozes maviosas já ouço a cantar, de júbilo e de louvor. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Por sendo escapado eu terei de brilhar, o mundo me ouvirá. Porém nas ribeiras de um límpido mar, os santos me esperam lá. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Gloriosa esperança inefável de paz, eu sinto em meu coração. Em Deus eu terei comunhão que me traz a doce consolação. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Ouvintes amados, uma mensagem
ou seja, uma doutrina que choca profundamente os princípios religiosos, é a doutrina da semente da serpente. É curioso e desperta muita atenção da gente, porque os sistemas religiosos, de uma maneira geral, não querem aceitar ou não aceitam a doutrina da semente da serpente. Agora, em síntese, tudo está explicado. É porque a semente da serpente é em si, por natureza, religiosa. Sem dúvida alguma, Caim é semente da serpente. Deus não traria, através de sua criação original, um homicida ao mundo. Deus não traria de maneira alguma um espírito tão mau, tão perverso, que mataria o seu próprio irmão, irmão de ventre, irmão por parte de mãe. Não. Foi aquela serpente que falou com Eva. E por fim, na hora da sentença, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Anotem para que vocês conheçam assim, em síntese, numa curta mensagem, tenham a sua atenção despertada para este grande fato: há duas sementes na terra, plantadas no ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, isso Deus falando com a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Notaram isto? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente. Quer dizer, a semente da serpente é a semente da mulher. São duas sementes, escrituristicamente falando. Outra interpretação aqui é humana apenas. Na verdade, isto carece de revelação. Gênesis capítulo 6, versículo 2, está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Que filhos de Deus seriam estes? Em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, Jesus disse: não discutam com Jesus. Jesus disse, ele próprio, explicando a parábola do joio: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. São Mateus, capítulo 13, versículo 38. Na verdade, isto se trata de uma matéria, conforme já falamos, que depende de revelação. Mas o que promove a revelação disto é justamente a qualidade da semente que temos. Se temos a semente de Deus, se pertencemos ao reino,
nós distinguimos a toda semente que não pertence ao reino. E isto é o que é mais necessário. Agora, amados, vamos continuar pensando sobre este assunto, porque o enfermo pode dizer: olha, essa mensagem cura doentes, essa mensagem liberta oprimidos, porque o interesse da era é este, não é? Esta mensagem salva pecadores? Esta doutrina resolve o problema da gente? Enfim, vale a pena ser ouvida? Perfeitamente. Justamente por não conhecerem a verdade, é que estão escravizados. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará, em primeiro lugar, da ignorância acerca daquele que vem sugando a vida da igreja. A igreja tem que conhecer o seu inimigo. A coisa mais triste que tem é uma pessoa saber que tem um inimigo, mas não sabe onde está esse inimigo. Não sabe como age este inimigo e às vezes está aí abraçando-o, convidando-o para dentro de casa e defendendo a sua causa. E esse inimigo está corroendo, matando e destruindo. E, no entanto, aquela pessoa ignorantemente está procurando esse inimigo em outro lugar muito distante, quando ele está dentro de si próprio. Então é necessário que saibamos onde está o inimigo, reconheçamos o inimigo e saibamos com que combater o inimigo. Jesus Cristo disse, vamos repetir: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então o próprio Jesus Cristo está dizendo, está esclarecendo em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, que há duas sementes na terra. Uma são os filhos do reino, a outra são os filhos do maligno. Cada uma naturalmente produz o seu fruto característico segundo a sua espécie. Mas para confundir, para enganar esta falsa semente, a semente do maligno teria que ser religiosa. E foi justamente o que Caim fez. Você sabe que Caim apresentou uma coisa muito mais bonita, um altar muito mais lindo, um culto muito mais preparado do que o de Abel. E não foi a Satanás que ele cultuou, mas foi a Deus. Era necessário que viesse um profeta de Deus, nos revelando estes segredos nas Escrituras Sagradas. Satanás teria mesmo que odiar a mensagem deste profeta, porque ele revela, ele desmascara Satanás, mostra onde está o inimigo, mostra o que o inimigo está fazendo e nos dá a arma para combater esse inimigo, para vencermos este inimigo. Por isso Satanás odeia esta mensagem, porque ela revela o Gênesis, o princípio, e ela revela o fim, revela o Apocalipse. Ela mostra Cristo crucificado, vindo como a semente de Deus,
massacrando a semente de Satanás. Ela mostra todo o terreno, todo o campo, de um lado e do outro, e coloca a pessoa, então, mediante uma escolha. Foi isto que Elias fez. Vocês vão escolher a quem vocês devem servir: a Deus, ao Senhor, ou então a Baal? Agora, de acordo com a semente de cada um, ele fez a sua escolha. Uns escolheram a Baal, porém uns poucos escolheram a Deus. O profeta desta era nos mostra na mensagem da era de Filadélfia que há duas vinhas. E ele nos mostra nesta mensagem sobre estas duas vinhas que há dois espíritos diferentes. Tomemos o exemplo de Jesus e de Judas. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Agora vejam, ambas sementes manifestadas em seres humanos, em homens. Jesus Cristo, homem. Judas, homem. Cada um manifestando uma semente. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Judas era, tanto quanto Caim, semente da serpente. A Bíblia diz assim que Caim era do maligno. E a Bíblia diz que Judas era filho da perdição. Filho é semente, filho é descendência. E João disse aos mais religiosos de então: raça de víboras, quer dizer descendência, semente. Jesus confirmou raça de víboras e por fim o chamou de serpentes. Porque filho de cobra, cobra é. Filho de peixe, peixe é. Jesus era o Filho de Deus, portanto, e Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, conforme está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Na verdade, Jesus veio libertar a sua semente que estava oprimida pelo diabo. Isto é certo. Agora Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1,17. Mateus 10, capítulo 1 diz: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. E lá estava o Judas dentro. Este espírito que estava em Judas esteve interruptamente no ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz, ambos foram levantados. Jesus foi dependurado na cruz voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores, entregando seu espírito, foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém Judas dependurou-se a si mesmo e seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois do Pentecostes, este mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa igreja, para a falsa vinha que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia.
Mas para que foi este espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro até hoje. Ele ainda ama as coisas terrenas. Ele ainda ama os patrimônios. Ele ainda ama as coisas terrenas, embora sendo religioso desde o princípio. Embora sendo religioso desde o princípio. E por causa disso ele mata. Por causa disso ele tem derramado sangue da igreja durante as eras. Se ele anda no nome de Jesus, fale ainda acerca dele e você verá que ele ama o dinheiro. Ele ama a aparência terrena. Ele ama a posição terrena. Ele ama a fama. Ele ama a posição. Ele ama a política. Ele ama o poder terreno. Ele quer estar sempre misturado com Deus. Veja só, misturado com Deus, misturado com religião e com o poder político. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a política estaria muito bem se esse espírito não estivesse lá misturado com ela. Herodes não teria matado a João se Herodias não estivesse lá com ele. Acabe não teria perseguido a Elias, não teria matado aquele justo Nabote, não teria perseguido a Micaías se Jezabel não estivesse lá com ele, casada com ele. Jamais o poder nacional, isso falando no sentido mundial, poderia se levantar durante as eras contra os cristãos se a falsa igreja não estivesse ali instigando, como Herodias fez, como Jezabel fez. Mas esse é o espírito misturado. Então ele estava no ministério de Jesus também. Ele está na igreja formando a falsa vinha. Mas fique sabendo, ouvintes, quando Jesus foi dependurado, Judas também foi dependurado. Ele derramou o seu ventre. É esse espírito que permanece até hoje sobre a terra, formando a falsa igreja que ama o ouro acima de tudo. Mas por outro lado, notemos isto: Jesus foi dependurado e logo foi derramado sobre a igreja, infundindo nela o amor a Cristo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Veja que diferença de amor. Um amando através do ouro, outro amando através do Espírito Santo. Outro amando, fazendo bem, não através do ouro e da prata, mas fazendo bem através do nome de Jesus Cristo. Por que que a igreja quer fazer tanto bem e recolher tanto dinheiro para fazer bem para os pobres, quando Pedro não fez isto? Quando Jesus não fez isto? Mas é porque ela é falsa. Ela tem o espírito de Judas. Ela ama mexer com dinheiro, ainda que tenha que dar aquele dinheiro para comprar um campo de sangue para os estrangeiros. É isto que ela ama. Ela não ama o próximo. Ela é assassina, ela é mentirosa, ela é adúltera. Mas ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é verdadeiro. Ele nos introduz o Espírito Santo, que nos introduzirá na glória eterna. Ó Deus, tenha compaixão dos nossos ouvintes e abre o entendimento de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Semei a semente, se na primavera reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta
de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo.